Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Como definimos antes, na quarta-feira nós íamos trabalhar exatamente essa parte da mediunidade. E por um acidente de percurso, ou por uma transcomunicação instrumental extraordinária, todo o meu sistema, ele acabou. Como eu expliquei na reunião passada. Então eu voltei, antes de falar sobre o Evangelho, hoje, à luz da doutrina espírita, inclusive citando versículo a versículo, como vou fazer ao longo dos nossos estudos, voltar ao estudo da mediunidade no plano físico. Mas antes de tudo, eu gostaria de que Jesus, Mestre e Senhor nosso, abençoa-nos neste anseio de servir-te. E neste momento eu faço uma oração a Deus, a eu sou, da forma como ele se apresentou a Moisés na sarça no Monte Sinai. Elevem seu pensamento a Deus antes de começarmos, e começamos dizendo assim: presença do eu sou, tu és mestre, no meu caminho resplandece. Que a tua luz e o teu poder venham aqui se estabelecer. Inuda-me, Senhor, com a mestria da vitória. Que brilhe o clarão azul, tua essência fulgurante, nesta forma vem descer, para que a perfeição e a tua glória, Senhor, possam a terra transcender. Aí sim poderemos começar os nossos estudos dessa noite. Primeiramente, recordemos algumas definições e algumas coisas que tenho falado, a fim de estabelecer o entendimento dos termos que serão empregados na mediunidade, ciência espírita, junto com a fé, a religião. Porque na mecânica quântica nós fazemos parte do universo integralmente. Porque somos ondas, somos energia, como diz Einstein, somos toda a força do universo em pensamento, em palavras e obras, todas as nossas atitudes. Vamos começar sobre a eletricidade. A eletricidade é o que nos dá a melhor ideia sobre vibração. É ver o funcionamento de um pêndulo. Ele, em momento de repouso, ele está parado. Quando ele começa a se mexer, então ele começa a ter pontos máximos e simples, e duplos. Dependendo da sua velocidade, ele vai ter períodos. Então se contam os períodos. Mas se conta também as frequências, que são os deslocamentos de partículas num condutor, que damos o nome de corrente. Se a corrente caminha de um só lado, constantemente dizemos que ela é contínua. Mas se a corrente ela é alternada, ela varia, nós dizemos que ela é alternada. Ela vai de um lado, vai para o outro. Assim também, meus irmãos, a frequência do pensamento. A frequência do pensamento, começamos a entrever a mediunidade, que pode ser medida e considerada assim, com todos esses termos. A diferença reside apenas nisso. A corrente elétrica é produzida por um gerador, que é o nosso cérebro, e a corrente mental é transmitida pela nossa mente, que é transmitida por nosso cérebro. No cérebro temos uma válvula, que depois nós vamos trabalhar. É a válvula pineal, está aqui. Que transmite o que recebe, tal como um aparelho de rádio. Mas vamos devagar. Consideremos, por enquanto, que cada cérebro pode emitir em vibrações ou em frequência alta
ou baixo, de acordo com o teor dos pensamentos mais constantes. Por exemplo, o amor vibra numa frequência extremamente elevada, o ódio em frequência extremamente baixa. São polos opostos. Quanto mais elevados os pensamentos em amor, mais alta a frequência e mais elevada a ciclagem. Aí nós vamos começar a falar sobre amplitude, que é a força da onda, ou a amplitude da oscilação, que é medida pela distância maior ou menor de subida e descida numa linha de média. É, em outras palavras, o tamanho da oscilação, que são pequenas, de baixa amplitude, ou que são altas, de grande amplitude. E o comprimento da onda é a distância que medeia entre as oscilações. Aí vem as medidas. Tem angstrom, que não vou falar, porque é puramente física, e metros que são mais longos. É aí que entra o problema em física, que estudamos as ondas amortecidas, chamadas assim porque atinge rapidamente o valor máximo de amplitude, quando você ama demais, ou quando baixa amplitude, quando você ama de menos. E nisso surgem ruídos, como numa interferência de rádio, em que existem ruídos e você não sintoniza. É aí que surge aquilo que nós falamos na palestra anterior sobre as preces não atendidas. No cérebro, as ondas amortecidas são produzidas por cérebros não acostumados à elevação. Olha aí. Mas que em momentos de aflição, quando nós estamos mais aflitos, proferimos preces fervorosas. A onda se eleva rapidamente, mas depois decresce logo a seguir, pois não tem condição de manter-se constante em nível elevado, por não estarem ele habituado a isso. São pessoas que geralmente se queixam de que suas preces não foram atendidas. De fato, produzem ruídos, mas não consegue sustentar-se em alto nível, não atingindo, pois, o objetivo buscado, que é chegar à instância maior. Aí vem outro termo de eletricidade chamado indutância, que é a inércia da eletricidade, numa mudança de uma direção para outra, na vibração que tem. Em outras palavras, quando a oscilação chega ao ponto máximo, ela para voltar ao lado oposto. Isso chama-se indutância em eletricidade. Aí surge um problema, que inclusive o Cristo até nos falou sobre isso, que são os momentos de silêncio. Na mediunidade, observamos também o fenômeno da indutância, que provoca muitas vezes momentos de silêncio. Por isso que muitas casas espíritas têm faça silêncio. Está escrito em todas as paredes, façam silêncio. O médium treinado permanece calado. Nesses momentos, ele permanece calado. O não desenvolvido intromete aí pensamentos seus, colaborando na manifestação externa. Se a indutância é muito grande, a comunicação torna-se imperfeita e falha. Isso pode ser causado por defeito do aparelho receptor, o médium, ou do aparelho transmissor, o espírito. Qualquer dos dois, sendo humanos, porque o espírito é humano, apenas numa forma diferente, porque ele está num corpo etéreo, que nós temos os diversos corpos, o corpo astral, o corpo perispiritual, o corpo mental, e assim sucessivamente, como eu já tive a oportunidade de falar em tantas outras oportunidades. E vamos voltar a isso quando falarmos sobre os chakras, sobre o equilíbrio do corpo humano. Qualquer dos dois, tanto o médium quanto o espírito, qualquer dos dois, sendo humanos que são, podem ser fracos e apresentar indutâncias muito fortes e longos hiatos. Vamos observar.
Que tudo isso faz-nos compreender a necessidade absoluta de mantermos a mente em ondas curtas. Isto é, com pensamentos elevados, para que as nossas preces e emissões possam atingir os espíritos que se encontram em altas camadas, são os espíritos superiores, sob o comando de Jesus. Aí eu diria para vocês uma coisa interessante, que as ondas curtas, elas nos elevam. As ondas longas de pensamentos terrenos e baixos circulam apenas pela superfície da Terra, atingindo somente os sofredores e involuídos, ou as próprias criaturas terrenas. Qualquer pensamento de tristeza, ou ressentimento, ou crítica, abaixa as vibrações, não deixando que nossas preces cheguem ao alvo desejado. Prestem bem atenção no que eu estou dizendo. Qualquer pensamento de tristeza, ou ressentimento, ou crítica, abaixa as vibrações, não deixando que nossas preces cheguem ao alvo desejado. E aí me lembra o que Jesus disse: quando estiverdes orando, se tem alguma coisa contra alguém, eu disse isso na palestra anterior, perdoa-lhe. Está em Marcos 11, versículo 25. E mais, se estiveres apresentando tua oferta no altar, aí lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, eu estou apenas repetindo, deixa ali tua oferta diante do altar, mas primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois vem apresentar tua oferta. Está em Mateus 5, versículo 23 e 24. Impossibilidade, digamos, científica está na ciência espírita. Não pode haver sintonia nesses casos. A prece, eu estou retornando, a prece não pode, científica e matematicamente, como eu disse e estou repetindo, atingir os planos que desejamos, porque estamos dessintonizados. Lembra-se de como eu falei? Não se trata de exigência da espiritualidade superior, não, como eu disse. Não é exigência, eu disse isso, estou repetindo. Eu apenas estou recordando a palestra anterior para que a gente possa prosseguir. Mas não chega a eles a nossa prece. Da mesma forma que um rádio só de ondas curtas não pode captar os sinais de ondas longas. E vice-versa. Cada um, a ciência o comprova experimentalmente, só pode comunicar-se com seus afins em vibração, porque tudo é vibração. Por isso, repete sempre, o Evangelho, mais do que um repositório teológico, é um tratado de ciência. E pouca gente percebe isso. Apenas expresso em termos da época, não como nós já estamos tentando expressar agora. Quanto às ondas, as ondas caminham para formar uma corrente. Chamamos corrente elétrica o deslocamento da massa elétrica através de um fio condutor que vai de A para B e de B para A. Ela pode ser contínua, direta ou alternada. Aí vem o aspecto mediúnico que nós precisamos ressaltar. E com muita propriedade, por favor, prestem atenção nisto que eu vou dizer, que é fundamental para o entendimento do corpo físico na mediunidade. Pensamento firme e inseguro. Assim, nossos pensamentos podem permanecer em corrente direta, quando concentrados em dado objetivo, permanentemente, emitimos apenas esses pensamentos direcionados àquilo que a gente quer. Ou alternadas, quando emitimos e recebemos alternadamente, lançamos pensamento e obtemos resposta, depois aquilo é passado, aquilo é esquecido. Também, a mediunidade pode consistir numa corrente direta, quando caminha numa só direção. Por exemplo, do espírito para o médium, sem interferência do médium. Numa passividade absoluta, são aqueles médiuns
absolutamente inconscientes. Eles não sabem o que está acontecendo. Simplesmente o espírito está em sintonia vibratória direta com seu cérebro e ele se torna um médium inconsciente, absolutamente passivo. Ou pode ser executado uma corrente alternada, quando o médium age com seu pensamento sobre o comunicante, sobre o espírito. Isso é necessário, sim, eu disse da outra vez. É imprescindível que ocorra quando o espírito manifestante é sofredor, que vem perturbar. O médium deve receber as ideias, que recebe as ideias por sintonia vibratória, deve receber as ideias do espírito, manifestando-as. E logo influir com sua própria mente sobre ele, para que ele, doutrinando-se, não consiga perturbar tanto uma reunião, como tantas vezes a gente vê nas mediúnicas por aí. Ele, ao influir nisso, doutrina com a conexão com ele, com o doutrinador, ele conversando com o doutrinador. Por isso que mais tarde nós vamos dizer que nós fazemos parte como se fôssemos uma bateria e que se alterna um médio com um não médio, o médio com o não médio, eu vou chegar lá. Na prece, a corrente pode ser direta, geralmente o é, quando apenas nós falamos. Quase sempre pretendemos ensinar a Deus, olha que coisa impressionante, o que ele deve fazer para nós. E ficamos muito chateados porque não somos atendidos. E pode ser alternada, quando na prece verdadeira pouco falamos, como Jesus disse, orai em silêncio, orai com a voz do coração para o Pai, e o Pai vos ouvirá e vos atenderá. E depois silenciamos para ouvir a resposta silenciosa do nosso coração. Essa é que é a essência da verdadeira prece. Verificamos, pois, que sendo as leis as mesmas em todos os planos, seja no plano espiritual, seja no plano terrestre, a física se aplica em tudo. A eletricidade se aplica em tudo. Aplica-se ao espírito idêntico princípios que encontramos na física. Daí, entre nós e eles, nós geramos o campo elétrico. Assim, a porção do espaço onde se realizam os fenômenos elétricos pela existência de uma corrente, a corrente entre o médium e o espírito, são as linhas de forças que existem. Essas linhas de força, elas que representam esse campo elétrico ou magnético, cuja direção em qualquer ponto é tangente a direção, a força elétrica ao campo magnético nesse ponto. A linha de força é tangente em todos os pontos a direção do campo. Aqui encontramos explicações interessantes. Vamos então falar sobre uma coisa que eu chamo sala de reunião, que era um dos objetos de nossa palestra. Uma reunião mediúnica forma, inegavelmente, um campo elétrico ou magnético, como queiramos falar. Quanto mais estiver o ambiente carregado de eletricidade ou magnetismo positivo, mais eficiente será a reunião. Por isso que ela tem que ser reduzida ao máximo. Quanto mais esse ambiente estiver permeado de forças negativas, mais perturbada fica a reunião. Essa é a razão por que se pede que não haja movimento de gente na sala mediúnica, especialmente algumas horas antes da reunião. É para evitar que o campo elétrico seja desfavoravelmente carregado de energias negativas, interferindo nas linhas de força estabelecidas pelos espíritos como polos norte, polo do amor, polo do ódio. Espécie de críticas, palavras deprimentes, conversa fútil, discussões políticas, palavras deprimentes, inverte a corrente elétrica do campo. E eu vejo tanto isso acontecer, gente, pelo amor de Deus. Nós precisamos mudar esse estado de coisa. Os dirigentes dos centros espíritas, das mediúnicas, têm que ter muito cuidado com isso.
Ora, essas linhas de força dependem da intensidade de pensamentos bons e amoráveis. Quanto mais numerosas e fortes essas linhas de forças do amor, se tornam propícia o campo elétrico para as comunicações eletromagnéticas entre desencarnados e encarnados. Não se trata de religião, gente, pelo amor de Deus, eu sempre disse, isso é ciência. Não se trata de religião, nem de pieguismo. É um fenômeno puramente físico, de natureza elétrica. Quem pretende fazer reuniões espíritas eletromagnéticas sem preparar antes o campo eletromagnético, sujeita-se a decepções de toda ordem e interferências e fracassos. Quantas pessoas ficam decepcionadas? Note-se, porém, que o campo elétrico pode também ser perturbado por entidades desencarnadas que vão ali na reunião mediúnica para perturbar, que vivem no ambiente. E elas vivem lá, e muitos vivem lá. E quantos espíritos existem nas casas? Elas desencarnam e não saem de lá, não querem. Eu me lembro muito bem, eu tinha uma casa em Friburgo e tinha uma senhora que ficava no primeiro andar. E eu todo dia, lá da sala, eu olhava e via que ela estava ali em pé, ela queria descer, mas não descia a escada. Mas a casa era dela, não era minha. Eu era o outro lá. Por isso que eu recomendei todo mundo assistir o filme Os Outros. Se ele é um ambiente calmo e amoroso, e que são trazidos pelos frequentadores, esses espíritos bons, os acompanhantes, que dizem com quem pensas, eu lhes direi com quem andas, que te acompanha. Mas alguns dos nossos frequentadores de algumas reuniões espíritas nos trazem espíritos raivosos, fadados a discussões durante o dia, ou quando o próprio médium durante o dia participou de um dia muito cheio, muito atarefado, teve discussões, teve briga em família, brigou com o marido, brigou com o filho, brigou com o vizinho, teve discussões à toa, à vontade, e vão para a reunião espírita carregadíssimos de carga negativa. O que evita esses aborrecimentos é uma corrente mais forte, que é a que tudo se superponha. E essa só pode ser encontrada lá na casa espírita, lá na sala mediúnica, que é o melhor gerador de forças eletricamente superiores. A prece. Por isso que se diz, entre em prece permanentemente. Porque nós temos condensadores, nós somos condensadores ou capacitores, somos aparelhos constatados de tal maneira que tenham intercalado os corpos como condutores de eletricidade e material isolante. O fato de não se tocar entre si esses condutores faz com que a corrente, mesmo não passando de um para o outro, provoca que a ação entre eles de um campo elétrico. Assim, um condensador cria um campo elétrico entre cada chapa no espaço ocupado materialmente, mesmo isolado. Os condensadores, quando em circuitos sintonizados, podem ser fixos e variáveis. Daí, nós dizemos o seguinte: os médiuns, num ambiente mediúnico, os assistentes e médiuns são verdadeiros condensadores que formam um campo eletromagnético. Entre cada criatura existe um material isolante, o ar atmosférico. E por isso o campo se tornará mais forte quando houver mais de uma pessoa. Aqueles que não são médios funcionam como os condensadores fixos, que recebem e emitem as energias num só comprimento de onda, não sendo capazes de distinguir as diversas estações transmissoras, os diversos espíritos que são as estações transmissoras. E não podem
Por isso, receber e transmitir as mensagens deles. As ideias ficam confusas e indistintas. Já os médiuns, prestem atenção, já os médiuns são verdadeiros condensadores variáveis com capacidade para selecionar os espíritos que chegam. O médium tem a capacidade de selecionar os espíritos que chegam. Então, recebe e transmite cada comprimento de onda por sua vez. Nenhum médium recebe 2, 3, 4 espíritos ao mesmo tempo. É um de cada vez, com um intermediário para conversar com ele o tempo todo, dando as comunicações de cada um de pertinho. Quanto maior a capacidade do médium, quanto maior a capacidade do médium, preste bem atenção nisso, que é muito importante, de aumentar e diminuir a superfície desse campo estabelecido pelas placas, tanto maior a capacidade de receber espíritos de sintonia diversas, elevados e sofredores. Há médiuns, porém, pela minha experiência nesses últimos 50 anos, que parecem fixos em determinada onda. Só recebe e transmite determinada espécie de espírito, provando com isso a falta de maleabilidade de sua sintonia. Aquele médium que só conversa com o pessoal da família dele. Chega a ser estranho. O médium só recebe, só conversa com alguém da família dele. Para modificar essa sintonia, o condensador variável movimenta as placas, aumentando ou diminuindo a superfície do campo. Os médiums podem obter esse resultado por meio da prece, modificando com ela o seu campo elétrico e conseguindo assim captar e retransmitir as estações mais elevadas dos espíritos superiores. Porque na mesa de reunião, nós chamamos acumuladores o aparelho que armazena energia. Vários acumuladores juntos formam o que nós chamamos uma bateria. Olha que semelhante tem com a mediunidade. A mesa de reunião, cada criatura constitui o que nós chamamos acumulador, capaz de armazenar energia espiritual eletromagnética. Entretanto, essa energia pode esgotar-se. E se esgotará com facilidade se houver perdas ou saídas dessas energias com explosões de raiva ou com ressentimento e mágoas que a gente traz, embora não violentas. Cada vez que uma pessoa se aborrece ou se irrita, preste atenção, tem uma saída de energia que mantinha acumulada. Descarrega o acumulador de força de seus fluidos, diminui a sua carga e, portanto, se enfraquece. Cada vez que nos enraivecemos e nos irritamos, nós nos enfraquecemos. Isso que fique bem claro. O segredo é manter-se inalterado. Como eu tenho postado, silêncio, silêncio, silêncio. É a melhor resposta. Não se aborreça, a melhor resposta é o silêncio. O segredo é manter-se inalterado e calmo em qualquer circunstância, mesmo nas tempestades morais e materiais mais atrozes que nós passamos. Eu dei um exemplo disso ontem. Todavia, se por acaso o acumulador se descarrega, pode ser novamente recarregado por meio de exercícios de mentalização positiva, por meio da prece em benefício dos outros, ou seja, prece desinteressada. Portanto, nós nos recarregamos toda vez que vamos a uma igreja, aonde for, e fazemos preces desinteressadas pelos outros, pelos que nos são parceiros, companheiros, amigos, até aqui mesmo,
Na internet, quando nós fazemos a prece por alguém que está sofrendo, nós estamos recarregando as baterias dessa pessoa e a nossa. Nós somos acumuladores que se descarregam, isso eu já disse, por ser novamente recarregado só com a prece, em benefício dos outros, ou seja, prece desinteressada, repito. Portanto, é realmente recarregado com uma energia em direção oposta. Se focou negativo, carregar-se-á com energia positiva. Nós somos acumuladores. Os acumuladores nem sempre possuem carga suficiente de energia para determinado fim. Não se julgue o suprassumo de tudo. O médium é apenas um mediador. São, então, reunidos em série, formando uma bateria. Na mediunidade, quando um médium não é capaz de fornecer energia suficiente, reúne-se com outros, formando uma reunião. É aí que surge a reunião. Está aí constituída em série, não em paralelo. É por isso que todos se sentam ao redor de uma mesa. A bateria assim formada conserva em si e pode utilizar uma energia eletromagnética muito maior. Daí as comunicações em reuniões serem mais eficientes que com o médio isolado, por melhor que ele seja. As pessoas umas dão as cargas às outras e se alimentam umas às outras. Também a bateria pode esgotar-se. Aquele conjunto de pessoas pode esgotar-se. Mas a vibração das ondas de pensamento e prece podem carregar novamente a bateria. Por isso, em algumas reuniões, de vez por outra, o diretor da mediúnica começa a fazer uma prece. Quando ele percebe uma certa fraqueza na bateria ou naqueles médios, alternadamente, o médio não médio, o médio não médio, o médio não médio, começa a enfraquecer e ele faz uma prece e restabelece e eleva o pensamento, e eleva a vibração. Esse processo é com frequência utilizado nas reuniões, durante ou após a manifestação dos espíritos mais rebeldes, porque esses mais rebeldes sugam nossas energias, que descarregam nossas energias. Uma prece repõe as coisas em seu lugar, infunde novas energias. A bateria que nós fazemos quando estamos na mesa mediúnica e permite a continuação dos trabalhos. Como vemos, a mediunidade ou comunicação de espíritos não é fenômeno religioso. É aí onde está o ponto. E todo mundo confunde isso. Mas puramente física, eletromagnética, obedecendo a todas as leis da eletrônica. Mas puramente, eu diria, quem compreender isso perceberá que ser bom, fazer o bem, perdoar e amar não são virtudes religiosas, não. São forças científicas que permitem à criatura uma elevação de vibrações e uma ascensão a planos superiores. Quem é inteligente é bom por princípio científico. Por isso, há tanta gente boa sem ser religiosa. E até dizendo-se ateia. Religião dele. Eu sou ateu, mas eu faço bem. Ele vive numa vibração extraordinária, em contato com o mais alto. E tanto que professam religião, que, não tendo compreendido esse fenômeno, permanece na ignorância do mal. Vai para a igreja, faz uma oração, faz uma prece, sai e diz e faz a maldade com o outro. É como eu disse naquele exemplo, na última prece, na última palestra, vai para a reunião, vai para a missa, vai para uma igreja evangélica e de lá diz, poxa, eu vou ter que jantar com aquela irmã que eu odeio, que eu não gosto, eu vou encontrar com aquele vizinho chato, aquele porteiro, eu não suporto ele. A religião melhor é aquela que faz o homem melhor. Mas e a energia estática? A eletricidade é estática, o que é?
É chamada aquela densidade que existe permanentemente na atmosfera e nos corpos. O átomo, constituído de núcleo, próton, elétron. Hoje nós já temos a nanotecnologia. Os elétrons foram descobrindo cada vez nanopartículas que nós somos formados. Além das partículas efêmeras, como mesons, pósitrons e neutrinos, possui, além disso, a capacidade de revestir-se de elétrons. A ciência oficial, nesse particular, ainda se encontra meio tonta. Basta dizer que considera negativos os elétrons, que são tipicamente positivos. Vem o erro da denominação errônea inicial, quando se chamava negativa a fonte de despedida de energia e positiva a que recebia energia. Quando era exatamente o contrário da realidade da verdade. Mas aí, não vamos discutir ciência, não é o nosso caso. O nosso caso é o corpo humano. E o corpo humano, o que ocorre com ele? Com o corpo físico, o que ocorre? O corpo físico, ou melhor, com o corpo astral ou perispírito, ocorre também com os desencarnados, que continuam revestidos de corpo astral. O corpo espiritual de Saulo de Tarso. O corpo ressuscitado de Jesus, que ficou entre nós durante 40 dias, e conversou e falou com mais de 500 pessoas, é um corpo. Ele apenas tem uma matéria diferente da nossa, que é mais adensada, mas, como diz Einstein, nós somos energia pura, a mecânica conta, nós somos energia pura. O corpo espiritual de Jesus Cristo conviveu conosco durante 40 dias. Se o espírito está bem, seus elétrons estão em equilíbrio. Se estes são deficientes, o espírito está enfermo, física e moralmente. Por isso, se o aparelho médium se liga ao espírito bom, carregado positivamente de elétrons, se sente bem, relaxado, continua com esse bem-estar, mesmo depois da incorporação, entre aspas, que não existe, é uma sintonia vibratória mental, porque permanece com os elétrons em equilíbrio ou com excesso dele, com superávit de elétrons. Mas ao invés, quando é ligado a um espírito sofredor, o obsessor, com deficiência de elétrons, o aparelho se sente mal. E o mal-estar continua após a incorporação, a comunicação, dá vômitos, necessidade de vômito, dá dor de cabeça, dá uma ansiedade enorme, porque os elétrons que tinha passam para o espírito que sai aliviado, o espírito sofredor sai aliviado e o médium fica com as cargas negativas. Nesse segundo caso, para reequilibrar o aparelho, precisa que um passe de reequilíbrio no médium. Todo médium deveria, depois da mediúnica, receber e recebe um passe para reequilibrar os seus centros de forças, os seus elétrons, e de receber do mentor ou do seu amigo espiritual, um espírito amigo, um espírito protetor, que tenha com ele sua ligação, o restabelecimento dos seus elétrons necessários. Mas e a indução? Como é que se dá a indução? Sabemos que, sem necessidade de tocar um corpo ou outro, podemos eletrizá-lo. Vocês sabiam disso? Carregá-lo de elétrons por aproximação. Um mergulho no campo elétrico de um ou de outro. Por isso que muitas vezes a gente passa por alguém e sente um leve arrepio. É o encosto que algumas pessoas chamam. Esse encosto que as pessoas chamam, na realidade, muitas vezes, mesmo sem a incorporação, pode um espírito aproximar-se ou encostar-se em um aparelho médio, sugando os elétrons, deixando-o com um mal-estar, por vezes com dores, embora o desencarnado ali se afaste aliviado. Muitas vezes você para assim, puxa, eu passei ali,
Eu não estava sentindo nada, de repente eu comecei a sentir uma dor de cabeça, me deu uma cólica, me deu uma sensação de cansaço, minhas pernas começaram a doer. Isso ocorre com todos nós. Mas os médios, por serem mais sensíveis, percebem essa diferença de elétrons, essa diferença maior. Para o médio, bastará um passe de recuperação, que é, inclusive, uma das caridades mais meritórias, porque feita sem interesse e sem conhecimento do que se está passando. E até sem conhecimento do que se está passando. Há também ervas que possuem e produzem grande número de elétrons. E sendo a água um bom condutor de energia, essas ervas são empregadas com muito êxito em banho chamado de descarga, segundo algumas religiões, quando retemperam e reequilibram o organismo do aparelho. Já os antigos conheciam essas ervas. Daí se colocar em certas plantas, arrudas, espada de São Jorge, etc., nos ambientes. A produção de elétron produz e protege essas energias e protege os habitantes daquela casa, daquela residência. E quando a sucção dos elétrons é grande no ambiente, a planta chega a murchar. Já viu uma espada de São Jorge murchar? Eu já vi. E murcha. E quando a sucção dela é grande no ambiente, a planta chega a murchar. É quando se diz que o ambiente não está bom. Eis porque eu venho dizendo sempre, os velhos desvitalizados, pobres em elétrons, gostam da companhia de jovens, que lhes fornece por indução essa energia. E eu diria mais um pouco para vocês. Por isso não se deve dormir no mesmo leito crianças e velhos. A sensibilidade dos médios faz com que eles percebam a aproximação de um espírito como uma descarga elétrica, manifestada por vezes por um arrepio. Eu às vezes pergunto, você se sentiu arrepiado nas pernas? Sentiu arrepio nos braços? Às vezes esse arrepio é violento, que eles percorrem a espinha. Você já sentiu? Alguém já sentiu arrepio na espinha? Ou por eriçar dos cabelos nos braços, na nuca, imitando a pele de galinha, aquele arrepio terrível que a gente fica sentindo. Um desagradável quando o espírito suga, é muito desagradável quando o espírito suga elétrons que saem do nosso corpo, exprimindo a presença de um espírito enfermo ou perturbado. Outro agradável de bem-estar. Tem certos arrepios que são suaves, são arrepios que é como se a gente estivesse tomando um banho de elétron. É um espírito de luz, é um espírito bom, é o nosso protetor, é o nosso pai desencarnado, é a nossa filha desencarnada, que chega perto de nós e começa aquela sensação de leveza, aquele arrepio suave, aquele banho de elétrons que penetram quando o espírito é benéfico. Penetram em nós e nós nos sentimos bem, calmo. Puxa, eu estou me sentindo tão bem. Eu pensei em fulano, é minha filha, é meu pai, é minha tia, é meu filho, em qualquer pessoa, é meu amigo que desencarnou, e estou me sentindo tão bem. Nossa, é porque aquele espírito pode ter tido permissão para se aproximar e te deu um banho de energia, de elétrons positivos. Essa sensação estão a cargo do sistema simpático e parasimpático, que nós vamos tratar quando nós falarmos sobre os dados. Mas nós vamos encerrar por aqui, porque o tempo está 45 minutos de palestra, e nós falaremos sobre o passe. E nós falaremos na próxima, além do passe, sobre a ligação com o alto, como ela se dá. E falaremos na próxima reunião sobre a ligação com os espíritos. São 3 assuntos que nós trataremos na próxima reunião.
Façamos então a nossa reunião, a nossa oração de encerramento dessa noite, que para mim eu achei extremamente proveitosa, e para vocês, eu acredito, vocês perceberam muitas coisas que aconteciam na vida de vocês e vocês não sabiam por quê. Senhor, Tu és o meu eterno pastor. Por Ti, Senhor, para mim nada faltará. Tu me fazes deitar em campos verdejantes, Senhor. Tu me guias por águas tranquilas da paz e do amor. Tu, Senhor, refrigera a minha alma. Tu me guia pelas veredas da justiça por amor a Teu nome, porque é em Teu nome que eu falo. E mesmo que eu, como ser humano, e cada um de nós andasse pelo vale da sombra da morte e do mal, nada temeria, porque Tu, Senhor, estás comigo. E Tu és a minha vara, Tu és a nossa vara, Tu és o nosso cajado. Tu, Senhor, Jesus, preparas para nós um banquete na presença dos nossos inimigos. Tu unges, como era a palavra dita pelos hebreus, pelos judeus na época, a minha cabeça com óleo. O meu cálice de amor transborda, Senhor. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirá todos os dias de nossa vida e habitaremos para sempre na casa do Senhor por longos e longos dias. Boa noite, muito obrigado. Que assim seja. Que Deus nos abençoe a todos. Amém.